olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, explica para nós agora, nós somos aqui, nós não conseguimos pegar melhor, por favor. O que significa esse texto? Que lá no céu não haverá morte, porque nós vamos estar com Jesus e as pessoas que morreram vão se ressuscitar. Hoje não é dia de sofrer a morte. Hoje não é dia de chorarmos a morte. Hoje é dia de celebrarmos a vida. Mas eu quero dizer para vocês, Deus tem um plano muito grande para a vida de cada um de nós. E tinha também para a vida da minha mãe. Celebração da vida, vamos ver alguns detalhes da vida dela. A minha mãe, ela nasceu no ano de 1946. Olha só, tinha acabado a Guerra Mundial. Foi o ano que acabou-se a FEB. Se desintegrou a FEB, que era a Força Expedicionária Brasileira. Tinha acabado a guerra. Foi o ano que também houve o julgamento de Nuremberg para julgar os nazistas. Foi o ano também em que, no pós-guerra, o mundo batia poeira e se preparava para avançar em frente. Então minha mãe faz parte da geração que se levantou para reconstruir o mundo que foi destruído pela guerra. Acho que é por isso que ela é tão guerreira, tão aguerrida e que nunca desistia. Foi o ano também que começou a ONU, fundada a ONU, e a 5ª Constituição Brasileira, que tinha exatamente o objetivo de mudar os rumos do Brasil após a guerra. A minha mãe era muito líder. Desde pequena, aquela já estava grandinha, né? Desde pequena ela cuidava de todos os irmãos, ela teve 9 irmãos. E ela contava muitas histórias, e ela judiava desses irmãos. Batia, porque meu avô e minha avó corria muito, eram muito pobres, tinham que trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Às vezes o avô e a avó ficavam 20 dias, um mês longe. E ela que cuidava ali. Ela conta as histórias, né? Às vezes ficava uma semana longe, ela cuidava de todos, inclusive o Oscar que está aqui, né? Isaura e outros mais. Então, ali está a escadinha dos filhos que já tinha naquela época, né? E ali está ela grande, mas ela com uns 9, 10 anos já tomava conta dos irmãos. Tinha que fazer comida, tinha que fazer tudo, mas também ela tinha autorização do avô e da avó para bater se preciso, puxar a orelha. Outro ponto bem importante, colonizadores. O pai e a mãe faz parte de um grupo que ajudaram a colonizar o oeste paranaense. Estavam no Rio Grande do Sul, todo mundo era pobre, pobre de maré de si. Um dia, eles uniram as economias, almas, 10, 15 famílias uniram as economias e pagaram um caminhão para trazer todo mundo para cá, porque estavam dizendo que a terra do Paraná era muito boa. Estavam derrubando mato e fazendo plantações aqui. E meu pai veio, ele era noivo de uma moça, noivo, estava quase casando, mas a moça não quis vir para cá. Perdeu, né? Perdeu uma neta no dia da... meu pai acabou terminando com ela, ela ficou longe, e namorou com a minha mãe, se casaram em maio de 1965. Devido às muitas dificuldades, então essas famílias vieram, eles se colocaram ali em Santa Teresa e pegaram muita terra boa ali. Minha mãe se casou então com um homem muito trabalhador, né? Os dois lutaram muito, às vezes do amanhecer ao anoitecer. Muitas vezes eu não via meu pai e minha mãe, às vezes no dia, não estavam nem de manhã e nem à noite. Quando eles saíam eu estava dormindo, quando eles chegavam eu já estava dormindo. Ela tinha orgulho de dizer que nenhum homem ganhava dela no eito. Eu trabalho na lavoura, né? E era verdade. Ela ensinou todos os filhos a trabalhar. A maioria trabalhou. Com certeza. E glória a Deus por isso. Então, a minha mãe, juntamente com meu pai também, eles tiveram sempre muita fé em Deus. Quem testemunhou pode ver isso. Aqui quando eles colonizaram o Indo-Oeste, né, ajudaram também. Vieram ali para Vila Góes. Temos aqui queridos vizinhos e amigos que são dali, né? Isso aí é no tempo, para vocês terem uma ideia. A Terezinha estava no colo da mãe. A Terezinha no colo. Aí ali o Samuel, o maiorzinho, o Davi, o menino menor. E acho que é a Eliane, né? A menina do meio. Eu ainda nem existia. Eles colonizaram o Indo-Oeste, comércio e muitos anos, né? E daí a minha mãe
se batizou aos 19 anos, em 1965. Então minha mãe é adventista há 61 anos. Amém? Buscamos muita fé. É lógico, quando eu falo adventista há 61 anos, poderia talvez ser católico, ser cristão em uma outra igreja. Deus é um só, mas que sempre amando a Deus, amando a Jesus e seguindo a Jesus. Aquele que pratica a sua fé, sempre é uma pessoa de valor. A minha mãe fazia sempre um culto familiar, ela e meu pai, acordavam bem cedo e nos acordavam para estudar a Bíblia, para orar, cantar um hino. Esses hinos que foram cantados aqui eram hinos que a gente cantava frequentemente. Ela e o pai faziam com a gente todo dia o culto. Criaram os 7 filhos no caminho de Deus. Muitas amizades que ela tinha na igreja, tem muitos amigos e amigas aqui na igreja, como ali a irmã Maria, a irmã Isaura. Que bênção, né? E outros mais que agora eu não cito o nome, mas vocês sabem. Ela sofreu muito com a perda de algumas amigas e amigos que já faleceram, inclusive a irmã Maria Alves, há pouco tempo, né? Tinha ido lá visitar ela e em seguida faleceu. Ela sofreu bastante com isso. Até ele deu oportunidade, mas ela nem quis ir no enterro da amiga. Ela falou, não quero ir no enterro da minha amiga. A minha mãe, então, sempre trabalhou com Jesus, muita oração, sempre cantando, com a sua voz soprando, bem estridente. Na hora que nós estávamos cantando aqui, parece que eu estava ouvindo a voz dela. Com meu pai, ajudava muitas famílias, dando trabalho para as famílias, casa, às vezes sem aluguel para algumas pessoas no sítio, e sempre testemunhando da fé, dando estudo bíblico. Várias famílias vieram e se tornaram mais próximos da palavra de Deus através do estudo delas, como ali o Juca e a Dona Maria, né? Eles são das pessoas que meu pai e minha mãe ajudaram, orientaram bastante espiritualmente, foi muito importante, e muitos outros. A minha mãe falava também sempre com orgulho, que um dia ela levou o irmão Ivo, que é vizinho dele, do Zé, para o almoço no projeto Amigos de Esperança. E depois ele também se batizou, ela ficou tão feliz, ela sempre falava disso. Então, agora que eu quero chegar no momento final aqui dessa biografia, eu gostaria aqui de pedir licença para todos, que assim como os traços que Deus, com seu pincel, escreveu na vida da minha mãe, escreveu na vida de cada filho. Porque todo mundo aqui que ama a mãe, ama também os filhos da minha mãe. E conhecem todos os filhos. E eu gostaria hoje de deixar uma bênção para cada um deles. Para cada um dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, todos os filhos da irmã Maria, todos os netos, são um pedacinho dela que ficam. São pedacinhos dela que ficam. E por isso que eu gostaria de falar aqui primeiramente o Samuel. Então, olha ali, ele pequenininho, hein? O Samuel já foi bebê, sabia? A minha mãe sempre chamava ele de Mené. Acho que era mais quando era mais novo, né? Agora por último não falava assim. Era uma maneira carinhosa que ela falava. Então Samuel nasceu quando a mãe tinha 20 anos. Era bebê essa mãe, né? Foi o primeiro, foi o primogênito. Ela e o pai correndo na cerealista, armazém, agricultura, e o Samuel que cuidava dos pequenos. E batia. Já apanhei do Samuel, sabia? A mãe via você, Samuel, como um filho destemido, corajoso, guerreiro. E tem 3 coisas que Samuel puxou a mãe, sabe? Trabalhador, ele nunca desiste diante das dificuldades, e também ele é um grande comerciante. Vieram os filhos, o Juninho, a Vitória, o Felipe, a Bruna, a Jaqueline e outros. A mãe sempre amando e orando por esses filhos, às vezes até ajudando financeiramente. Ela dizia que orava por vocês todos. A mãe dizia sempre para mim, senhor César, há mais de 30 anos eu oro todos esses dias pelo Samuel. E eu sei que ela orou até muito hoje, tenho certeza. Eu tenho certeza, Samuel, que você deve estar sentindo o poder dessas orações, já sentiu muito. Quantas vezes Deus me protegeu em momentos bem difíceis. E acredito que muita coisa boa vai acontecer ainda como fruto dessas súplicas. Existe muito peso a oração de mamãe. Depois vem o Davi. A minha mãe chamava de Vivi. Também era no passado, né? Mas tinha isso. Até uma vez, a minha mãe e meu pai sempre davam uma vaca para cada filho. E aí meu pai falava, olha, se nascer boi, é meu, eu vendo. Agora se nascer vaca, é de vocês. Aí aumentando o rebanho, né? Aí a vaca do Davi, a mãe chamava de Vivica.
eu quero Bibi. Do Samuel era Memeca, Memé. E assim por diante, né? Mas olha, Davi, então você nasceu quando a mãe tinha 22 anos. Era um bebê ainda. Ela sempre falava que você era o mais bonito e viçoso dos filhos. Acho que era só quando era pequeno, né? Sei lá. Ela te via como... Mas é lógico, né? O Davi sempre continuou charmoso, tá chegando em 60 aí, charmosão, né? Aí, ó, a bênção, né? Sempre... E aí, acho que... Aliás, ela te via como um filho trabalhador, cristão, sonhador, sempre otimista, sempre acreditando na vida e no futuro. Acho que você puxou dela o fato de você ser um grande sonhador. Ela tinha muitas aspirações da mãe. Sonhava, eu sempre lembro, quem conhece bem a mãe de perto, mesmo sabe que ela queria ser muito rica. A mãe sempre sonhou em ser muito rica e trabalhava muito pensando em ter bastante bens e coisas boas. E ela... Então ela sonhava em ter muitas terras, em deixar os filhos todos muito bem. Ela dizia que ela queria, ela falou, não quero ser muito rica, eu só quero ser forgada. Eu quero ser forgada, ter uma conta no banco com dinheiro sobrando. Ela vai dizer uma coisa, na verdade ela nunca foi forgada. Porque sempre quando ela ganhava esse dinheiro, ela já investia num gado, numa terra, ela não guardava dinheiro, sempre estava faltando, na verdade. Sempre estava faltando, tanto que ela gostava de comprar as coisas. Ela se alegrava em ter você, Davi, como motorista, como companhia. O Davi era uma espécie de sócio dela, né, nas plantações e no cuidado do gado, lá em Três Barras. Muitas vezes ela dizia, o que seria de mim sem o Davi para me ajudar? Então o Davi ajudava muito ela, uma espécie de sócio, levando para lá e para cá muitas vezes. E a Selma depois chegou também, né? Eu amava muito essa nora. E ele elogiava muito você, Selma. Ela dizia assim, ó. Ela dizia que a Selma era uma nora muito respeitosa, muito cristã. Que só falava coisa boa, só falava coisa coerente, porque pensava antes de falar. Ela sempre dizia isso, eu ouvi muitas vezes. Ela amou muito a Flávia, primeira neta, a Carol, o Henrique, o Murilo. E há poucos meses ela pegou no colo a Heloísa e abençoou, né, quando nasceu. Depois, empolgado, né? Mas acho que é importante nesse momento final. Aí vem a Eliane. A mãe chamava de Nani. Eliane, você nasceu quando a mãe tinha 24 anos. Olha como era novinha ainda essa mãe, né? E eu vou te falar, Eliane, você é muito parecida com a mãe. Muito trabalhadora, sempre com muita energia, muita coragem, incansável, sempre enfrentando o serviço com toda a força e superando muitos homens. Você também corria muito com ela, para todos os lados. Ela sempre me falava disso. Realizaram muitos projetos juntas. Depois que o pai se foi, você gastou boa parte da tua vida, até de dinheiro, com ela. As duas mulheres fortes, com personalidade de aço, muitas vezes se enfrentavam, muitas vezes brigavam, mas sempre o perdão persistia, na verdade. Muitas vezes eu vi a mãe chorando por causa das lágrimas que rolaram também na tua vida, das tuas dores. Ela conheceu cada lágrima sua e chorou também. Sei que você muito a amou e sempre mandava mensagens para perguntar dela. Perguntava para mim, como é que está a mãe? Sempre se preocupando nesses últimos anos. Ela sempre amou muito também a Fernanda, que veio e trouxe mais alegria para a família. Ela sempre dizia, ore todos os dias pela Eliane nos últimos 20 anos. Mais de 20 anos ela falava, sempre ore pela Eliane. E acredito também que as forças dessas orações sustentam o teu coração, Eliane. E que vão conduzir a você a muitas decisões, cada vez mais certas, cada vez melhores. E a família vai estar toda reunida no dia da ressurreição. E vamos poder abraçar nossa mãe de novo, toda a família junto. E agora chega aquele, o TT. A mãe chamava de TT. Olha ali as 3 gerações aí, mulheres. 3 gerações de mulheres fortes. Gente, cada uma mais brava que a outra, mas tudo gente boa. Aí está, ó, muito parecida com a mãe também. Aliás, as 4 filhas, a mãe é a cobra que virou 4 cobrinhas. Só os filhos, os homens que são mais tranquilos. Não, mas na verdade,
A Tere, muito parecida com a mãe, nasceu a Tere quando a mãe tinha 27 anos. No trabalho, na energia, é igual, na prática, incansável e muito hospitaleira a Tere, igualzinha a mãe. A casa da nossa mãe sempre estava cheia de gente, a da Tere também. Amém. Vocês também tiveram suas diferenças, né, Tere? Duas bicudas não se beijam. Se beijam sim. Ela muito te amou. Quando criança, ela dava beijinho pra Tere. Roupa cara. Todo mundo ficava com inveja. Os irmãos diziam, a mãe e o pai gostam mais da Tere e do César, porque eles são mais claros, porque eles têm um cabelo bom, têm um cabelo liso, assim. Aí. Mas nada, eu sou mais chocolatão escuro, né? A Tere que é mais clara, né? Mas não importa. Que lindo que é o chocolatinho nosso, né? Então, olha só, ela sempre admirava a aplicação da Tere nos estudos, no trabalho, na igreja. Sempre que visitava ela, o pai falava do empenho de vocês. Sempre que eu visitava a mãe e o pai, eles falavam do empenho de você na obra de Deus. O José veio e ela acolheu com amor. Também tiveram suas diferenças, né, Zé? Essas mulheres não são fáceis. Mas a dona Carmen era bem exigente, tempestiva, mas o perdão e o amor sempre foi mais forte. Dos dois lados. E sabe, Zé, nos últimos meses aí eu vi várias vezes você pegando ela no colo e colocando naquela caminhoneta bem alta. Que genro a minha mãe teve em você. Eu teve outros genros, outras noras também, mas eu queria destacar isso. No colo, como se fosse uma criancinha. Viu a Isabelle, uma neta cheia de graça. Quando ela falou de você para mim, Isabelle, a minha neta querida cuida de mim. A Isabel foi a principal cuidadora. O seu jeito meio amável, com certeza prolongou a vida dela em dezenas de meses. Ela teria morrido muito antes se não tivesse o carinho que você e Tere, o Zé tiveram com ela. Depois veio o Juninho, o jogador. A mãe não perdia nem o jogo. Em qualquer outra atividade, ela ficava 30, 40 minutos e pedia para levar ela para a cama. Mas no dia de jogo, ela ficava 2 horas ali, não arredava o pé, nem piscava. E comemorava os gols. Que pena, o Juninho perdeu uma torcedora aí, né? Por enquanto. Desculpe, gente. A Pedra e a Isabelle, então, o Zé ajudaram muito. Foram muitas corridas, né, Pedro? Muitos banhos, corrida para trás dos médicos. Muitos cultos familiares juntas. Eu tenho certeza que nesses últimos meses, você e toda a sua família tiveram um papel muito importante na vida dela. Sua humildade, Pedro, sua paciência, seu amor foi uma força para ela e para todos nós. Nós nunca seremos gratos o suficiente. A você, o Zé, a Isabelle, não há dinheiro que pague. Só Deus para ligar o galardão. E uma coisa que eu pensei nessa madrugada, Pedro, tenho certeza que o que você viveu nesses últimos anos aí com ela superou muito tudo que você já tinha vivido com ela. Em aprendizado, em crescimento, em união com a tua mamãe. Eu vou pular eu agora. Vou pular eu, deixar por último, já que eu estou aqui, né? Então vem a filha Mar. Ali a pequenininha, fala da mãe. A mãe teve ela com 32 anos. E Danda, você puxou a mãe também. Como eu falei, as 4 são valentes. Guerreira, Danda, Eliamar, guerreira, nunca desiste. Já coleciona muitas superações, igual minha mãe superou muitas superações. Ela que perdeu o esposo há 23 anos, superou muitas dificuldades. E a Danda Eliamar, essa filha, 6ª filha, mãe dedicada, cristã, muito trabalhadeira. Aliás, isso não é... Aliás, o que eu falei, né, que todas são bravas, mas isso não é de todo errado. Porque as pessoas que às vezes brigam quando vem injustiça, né? Brigam quando acham que algo não está certo. Brigam quando alguém atravessa o seu caminho, né, de maneira errada. A mãe era assim. Ela sempre amou muito você, Dana, eu tenho certeza. Me lembro uma vez que você foi atacada por uma doença chamada Krupp. Inflamou tudo, você não conseguia respirar. Era bebê. O pai estava viajando, ela saiu com você no colo
Eu lembro que ela escolheu o Silvio, o Miro, foi vários ali, alguns vizinhos que o pai estava viajando, alguém levou ela para a menina para atender lá no hospital em Cascavel. Outra vez, ela foi sozinha com a Dana para um ônibus em Curitiba para fazer uma cirurgia de um problema bem sério que a Dana tinha, e Deus curou através daquela viagem, através daqueles médicos. E teve uma vez que a Dana foi roubada lá em Curitiba, em Cascavel. Ela tinha menos de 2 anos, eu estava junto. A mãe colocou um menino de 3 que dava a menina de 1 ano e 8 meses. Não deu certo. Eu não fui legal o suficiente. Me distraí um pouco ali na frente das pernambucanas e um casal levou que a gente nem viu. A minha mãe saiu gritando, orando em voz alta, no centro de Cascavel, orando em voz alta, isso há mais de 40 anos atrás. E Deus operou, em menos de meia hora a gente estava com ela no psicólogo. Deus usou taxistas, usou as rádios das cidades, policiais, todo mundo. O casal já estava se preparando, talvez para ir para o Paraguai, para outro lugar, a gente nunca mais veria. Você está aí porque a tua mãe lutou com você muitas vezes. Né? Toda vez. E assim, depois, a mãe sofreu muito quando você perdeu o teu esposo. A Bia veio, trouxe muito orgulho para ela, né? Tocando seu violino, como tocou agora. A mãe amava ver ela tocando na igreja, em todos os lugares. Eu tenho certeza que a mãe descansou, feliz de receber também teu amor, né? E a mãe não amava você só porque você vinha cada férias ali fazer uma faxina pesada na casa dela. Não. Ela amava porque você sempre cuidava muito dela. Quando a Dana chegava aí, gente, ela pegava a mãe, às vezes via que a mãe não estava tomando remédio certo, já organizava tudo, ia lá comprar remédio e levava para o médico. E quantas vezes a mãe melhorou um monte, que estava minha capenga ali. A minha mãe não queria que nenhum filho morasse com ela, não queria morar com nenhum filho, queria morar sozinha, né? Não sabe o suficiente. Esse é o problema. E aí, desculpa, eu estou chegando no final. Aqui, daí a Sônia não está aqui hoje, mas acho que a Isabel está gravando, né? Depois a gente manda para ela. Ali está a Sônia. A Nenê não tinha apelido, pelo que eu sei. A Sônia nasceu quando a mãe tinha 33 anos, a idade de Cristo, né? Quando morreu. Ela não pode estar aqui, mas podemos dizer, então, aí ela está a mais nova, a rapa do tacho, o indês, como dizem, né? Sei que ela amou muito a Sônia, sempre ligava para ela, mesmo que foi morar longe, ela venceu o medo de viajar de avião. E foi várias vezes visitar. A primeira vez que a mãe foi de avião visitar a Sônia lá em Manaus, eu estava junto. A mãe ficava tremendo, assim, orando o tempo todo. Ela até assustou os outros por causa dos comportamentos de medo que ela teve. Ela amava receber também a Sônia e a família das férias que vinham passar com ela. Ela contava os dias, todos os filhos que vinham visitar ela já uma semana antes fazia uma compra especial, investia tudo para que os filhos e netos tivessem melhor atendimento. Lei hospitaleira, né? E a mãe investiu muito nos estudos da Sônia. Ela estudou em Maringá, depois em Manaus, agora por último fez medicina. E a mãe estava de cadeira de rodas, mas foi para Manaus de avião. Uma dificuldade que foi nos aeroportos, em todo lugar, mas foi lá e deu um abraço na filha, né? Em dezembro de 2022, na formatura de medicina. Então, depois chegou a Açucena, chegou o Marco Antônio, trouxeram mais alegria para a família da Sônia, e a mãe sempre os amando. Teve uma vez que ela foi lá para Manaus para ajudar a filha, cuidar do neném que nasceu. Então, incrível o amor dessa mãe que fazia tanta coisa e ainda amava com intensidade. Sabe, ela também, Sônia, muitas vezes chorou por você quando as tuas lágrimas rolaram na tua face. Todos nós já tivemos dificuldades na vida, todos os filhos tiveram. Minha mãe sempre chorava com a gente. E por último, então, olha, ficou só o nome, foi tua foto, não tem problema, vocês estão me vendo aqui na frente. Quero pedir aqui, os meus filhos lá dentro, aqui, devagarzinho. Mas até está lá filmando. Pode. Eu quero, então, aqui o testemunho da família, dizer também um pouquinho aqui para fechar. Então, eu sei que a minha mãe me amou bastante. Na verdade, quase me estragou, sabe? Não sei porquê. Foi por causa de ser muito doente no começo da minha vida. O meu pai e minha mãe mimaram demais a mim. Foi mais ou menos como a história de José. Então, eu peço que meus irmãos me perdoem, né? Me perdoem porque algumas vezes eu acho que eu quis tirar lucro disso, né?
quis ter a vantagem disso. Mas tanto a minha mãe como meu pai, eles mimaram, mas também, ó, batendo também, me educaram. Chegou um momento em que eu já era pastor daí, e um dia eu caí em mim e falei, mãe, nunca mais deposita esse dinheirinho. Ela sempre depositava dinheiro todo mês, mesmo que eu tinha o meu salário. Então que ela queria cuidar de mim, entendeu, mãe? Ela ia me visitar lá em Porto Alegre, lá pra longe, ela via minha geladeira, estava com pouca coisa, solteirão assim mesmo. Ela ia lá fazer uma compra e enchia a geladeira. E é incrível, né? Daí eu falei, não quero mais ter compra nada para mim. Devido a ser muito mimado, quando era criança, eu não trabalhava muito no pesado. Eu sei que isso causou muita dor no coração de vocês, meus irmãos. Perdoem a mãe, perdoem o pai, perdoem a mim também. Mas, mesmo sendo mimados, os mimos foram recheados, como eu falei, com surras dolorosas, tanto o pai como a mãe. Depois eu fui para a faculdade, me tornei pastor. A minha mãe me adorava visitar, ir à igreja comigo, ouvir as pregações. E aqui mesmo, cadeira de rodas, muitas vezes, teve aqui no domingo, agora, na semana atrasada, teve aqui, me ouvindo falar nessa igreja. E sabe, e ela adorava visitar, muitas vezes ficamos horas conversando sobre assuntos espirituais. No dia que falei para ela que tinha marcado a data do casamento com a Isabel, ela vibrou no telefone e não titubeou. Colocou um vestido bonito e me levou ao altar em maio de 2010. Ela sempre admirou muito a Isabel e dizia que ela era uma ótima mãe, trabalhadeira, caprichosa, muito espiritual. Em 2012 chegaram gêmeos, né? Chegaram vocês. Ela foi lá, passou 15 dias cuidando deles, desde que eles chegaram em casa. E ajudou a Isabel, ajudou a mim, foi uma bênção. E ela já com idade fazendo isso. Os netos também sempre amam muito a avó. Adoram vir vê-la, sempre comer as comidinhas dela, fazer caldo de cana no sítio, comer jabuticaba, laranja e pamonha. O pastor muda muito. Eu trabalhei em muitos lugares, em todo lugar me visitou. Em Foz, em Lajeado, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, São José do Norte, Rio Grande do Sul, Bocaiúva do Sul, região metropolitana de Curitiba, Bênçãos ao Braço, Ponta Grossa, Guarapuava, e agora menos de um mês, mas mais ou menos um mês, ela foi visitando mais de tanto. Foi um sacrifício, mas ela ficou muito feliz. E nós ficamos muito felizes. Obrigado a Pedro Zé, que foi responsável pela maioria dessas viagens. A minha mãe sempre lutava para me livrar das minhas encrencas. Sei que sempre orava por mim. E, gente, enfim, antes da oração final, eu digo a vocês aqui, ó, a todos os amigos que estão aqui, a todos os meus irmãos também, a nossa mãe não foi perfeita, nem o pai. Mas eles eram muito cristãos, mesmo com as limitações, tentaram fazer o melhor para nós. Cumpriram a missão, dando o melhor possível para nós. Deus abençoou muito a eles e a nós também. Para cada um que está aqui, vamos tomar a decisão, vamos honrar nossos pais. Honre teu pai, honre tua mãe. Mesmo que às vezes eles discordem de você, mesmo que às vezes eles te entristeçam. O meu pai e minha mãe muitas vezes entristeceu a mim, meus irmãos também. Vamos honrar nossos pais. No coração dos 10 mandamentos, Deus colocou: honra teu pai e tua mãe. Bem no coração, porque é muito importante. Deus vai nos dar força para honrarmos a memória da minha mãe. Sempre foram honestos nos negócios, nunca traíram um ao outro. Amaram a Deus mais que tudo. Eles se foram para a sepultura, mas o nome deles continua aqui para honrarmos a sua memória e a sua história. Existe muita vaidade às vezes no nosso coração. A vida passa muito depressa, parece que foi ontem que a minha mãe e meu pai estavam juntos aí, abraçados a nós, no casamento da vida, no meio. Mas o que acontece? O tempo passa depressa, só na perspectiva da eternidade que a gente pode ter uma vida melhor. Eu digo a vocês, queridos, orem por nós, orem por todos os queridos. E eu digo a vocês assim, ó, honrem, amem, sejam unidos, todas as famílias aí, sejam mais unidas. Quanto mais vocês forem unidos, mais vocês vão ter alegria no coração da mãe e do pai. Hoje faz exatamente 3 meses que a gente teve uma comemoração do aniversário do meu mãe. E muitos de vocês estavam ali. E foi um milagre aquele momento. Tivemos aquele grupo de gratidão. E hoje faz exatamente 4 meses. 4 meses. Ontem, o dia que ela morreu, ela completou 80 anos e 4 meses. Eu agradeço a todos que deram essa força hoje, deram força aquele dia. Eu acho que ali foi a despedida. E essa família nossa, tivemos muitas dificuldades, problemas sérios e desunião em alguns momentos. Mas eu orei muitas vezes, naquele dia do aniversário da minha mãe. Nós comemoramos, fizemos culto de ação de graça.
Nós tiramos uma foto, pena que eu esqueci de colocar ali. Mas lá estava minha mãe na frente. Lá estava minha mãe na frente. E todos os 7 irmãos atrás. Que bênção, né? Que bênção. Quem aqui quer dizer assim, eu quero honrar mais minha família, eu quero honrar mais meu pai e minha mãe, eu quero ser mais unido, na medida do possível, eu quero que Deus me ajude a ser mais unido com os meus irmãos, com minha mãe, com meus pais, para que toda a família seja mais feliz. Quem quer que Deus ajude a isso? Amém? Eu quero